Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Quem vos fala, Pastor Ulisses, mais uma vez, nessa noite de domingo, aonde nós viemos até o templo para daqui estar ministrando uma palavra para vocês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Você que porventura também está numa situação semelhante à nossa, aonde não tem culto na igreja, a igreja está fechada, em obediência à lei, e você assiste conosco a live. Deus te abençoe, Deus te proteja, te guarde. Falar de proteção de Deus quero partilhar com os irmãos que estou um pouco entristecido com a morte de uma pessoa conhecida, uma vítima que eu conhecia, além de tantas outras que eu não conheci, mas uma pessoa bem de perto, no mesmo local de trabalho meu, na área da saúde, foi acometida do Covid-19 e 3 dias, irmãos, 3 dias até do dia que a pessoa soube o resultado, até a morte dela. Faleceu hoje pela manhã. Isso nos causa tristeza. Quem trabalha na saúde, por exemplo, trabalha na linha de frente de combate, então carecemos muito das orações dos irmãos. Que os irmãos nos ajudem com as vossas orações, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Então, independente da circunstância, nós não podemos parar, nós não podemos esmorecer. Existem pessoas que estão precisando de ajuda e nós não podemos voltar à retaguarda, temos que ajudar. A paz do Senhor, Kátia, Deus te abençoe, filha. E é assim que funciona. A crise está estabelecida. Torno a falar que muitas das vezes nós vemos situações desencontradas, pessoas dizem uma coisa, outros dizem outras. Maurício, Antônio, como vai, meu amigo? Bom te ver, Deus te abençoe e te proteja. Você também é da linha de frente do combate aí. Obrigado, querido, Deus te abençoe, você e sua casa. Então, vivemos um momento em circunstâncias, informações desencontradas. Alguns colocam que a tragédia está muito grande, outros dizem que está tudo bem, e as pessoas ficam cercadas de informações e não sabem de que forma agir. E talvez circunstâncias como essas fazem muitas das vezes as pessoas baixarem a guarda. E olha, irmãos, isso é perigoso demais. Não baixe a sua guarda. Esteja revestido, mas não abaixe a sua guarda. Faça a higiene como tem que ser feita, como foi ensinado. Lave as suas mãos. Se proteja, evite lugares onde há um grande número de pessoas. Temos que ser prudentes, irmãos. A palavra de Deus nos ensina isso, a sermos prudentes. Eu hoje não vou me demorar, serei breve nas palavras, porque eu tenho uma responsabilidade de, ao sair daqui, estar levando a ceia. A minha mãe está vendo agora, minha mãe. Beijo, mãe, Deus te abençoe, eu te amo.
Eu daqui a pouco estarei saindo daqui, estarei levando ceia, a ceia do Senhor, na casa das ovelhas, na casa dos irmãos, e assim nós vamos fazendo a obra. Isso não nos impede de fazer a obra, ou todos já esqueceram que a igreja primitiva, ela foi perseguida, e ainda existem em alguns países igrejas que ainda são perseguidas. Eu falando sobre igreja perseguida agora, me veio à memória um testemunho de um pastor, escritor, e ele disse que certa feita foi pregar numa igreja da Ásia, igreja perseguida, uma igreja com grande número de fiéis, porém eles tinham que adorar escondido. Olha só, irmãos, na Ásia, e tinha sido tratado com ele para pregar lá numa data, só que eles erraram a data, e no dia seguinte ele teria que estar pregando em outro país, num grande evento também. Então ele chegou lá, procurou, foi até o endereço do pastor responsável pela igreja, e interessante que o pastor falou assim: olha, mas o culto é amanhã. E ele disse: não, eu não posso, a data marcada era hoje, amanhã eu tenho que estar de manhã cedo saindo daqui, entrando num avião para ir para outro país. E o pastor daquela igreja, aleluia, é algo muito tremendo, o pastor daquela igreja chamou ele para orar, e disse ele nesse testemunho que o pastor na oração falou assim: Deus, está o nosso amado pastor aqui, que veio do outro lado do mundo para nos trazer uma palavra. A igreja não sabe que ele chegou, a igreja toda está preparada para uma mensagem amanhã, só que será hoje. Deus, fala no coração de cada um dos meus irmãos, para que eles possam estar no templo hoje, para receberem a palavra do Senhor. Amém. Uma oração simples e objetiva, curta, sincera, objetiva, irmãos. E quando foi o horário, eles discretamente foram para o lugar, era um lugar escondido, não tinha placa de igreja, não tinha faixa de igreja, não tinha nada. Entrava por um corredor, saía num galpão, não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha instrumentos de sopro, instrumentos de corda, não tinha, porque não poder fazer barulho, senão eles bombardeavam a igreja. Assim era dito. E ele foi para lá com esse pastor, e daqui a pouco começou a chegar os irmãos. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, nada. E começou a chegar os irmãos. Ele não aguentou e começou a perguntar, e a resposta dos irmãos era uma só: não, nós sentimos no coração, algo no coração, como se o nosso pastor precisasse de nós, e nós viemos para cá. E os irmãos apareceram na igreja. Queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Por causa do despertamento, da necessidade de nós enxergarmos o quanto muitas das vezes nós estamos longe do Senhor. Pensamos que estamos perto, mas estamos longe, porque não temos verdadeiramente um relacionamento mais ajustado com Deus. Como é importante termos um relacionamento.
com o Senhor. Quando temos esse relacionamento com Deus, quando temos esse relacionamento com o nosso pastor, com os nossos irmãos, testifica. Se ele estiver precisando de socorro, você vai sentir em você. Alguma coisa está acontecendo, eu vou orar. Eu não sei o que é, mas eu vou orar. Porque alguém pode estar precisando de ajuda. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo como é a seriedade? Você conseguiu absorver quão tremendo é? Como vai, Fábio? Um grande abraço. Você está entendendo como é algo tremendo a comunhão, esse propósito? E quantas das vezes nós pensamos que tem gente que pensa que está abafando, que é o bambambam, vamos dizer assim, e está deixando tanto a desejar no que diz respeito a relacionamento, a entrosamento com as coisas do céu. Eu vou deixar uma palavra para a reflexão nossa neste domingo, que se encontra no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Avise seus amigos, compartilhe essa live. Compartilhe. Deixe pedido de oração. Se você quiser conversar comigo, se você está de repente alguém que esteja afastado, esteja com algum problema, alguma dificuldade, que precisa de um aconselhamento pastoral, eu quero me colocar à disposição para poder lhe ajudar naquilo que for possível. Pode mandar para mim, manda o número do seu telefone, o seu nome, e eu vou fazer contato com você. Se quiser fazer um pedido de oração por alguém, coloque aí também. Depois eu vou estar vendo cada mensagem, as que eu não posso ver agora no presente momento, mas após a live, eu vou lá e visualizo e vou responder a cada um. Fique tranquilo, é sigilo. Eu não vou estar falando nada da sua vida com ninguém. Eu tenho um compromisso com Deus a respeito disso, de ouvir, e fica só entre eu, vocês e o Senhor. Amém? Segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 6, verso 13. Aleluia. Nos diz assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Louvado e bendito o nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos começar a esmiuçar o entendimento dessa palavra. Por que Davi estava com toda essa alegria? Por que Davi estava saltitando com todas as suas forças, como diz aqui a palavra? Ele sabia o quão importante. Eliane, Deus te abençoe, querido. Ele sabia o quão importante era o retorno, aleluia, da arca. Falar sobre o retorno da arca hoje
falarmos sobre o retorno da arca, estamos falando da volta da manifestação de Deus, trazendo para os nossos dias, porque hoje quem é a arca? No passado a arca era onde simbolizava, onde se manifestava a presença de Deus, era como o altar onde Deus descia e se sentava, um trono de Deus na terra. E hoje, onde está a arca? Somos arca. A presença de Deus, a manifestação de Deus, através do Espírito Santo, ela se manifesta em você e em mim. Hoje somos arca. E quando somos cheios da presença de Deus, fazemos a diferença aonde nós estamos. Davi, quando saltava com todas as suas forças, quando oferecia sacrifícios, a cada 6 passos, no 7º ele oferecia sacrifício. Por mais que eu tentasse, eu não conseguiria mediar, mensurar a alegria daquele rei em saber que a arca estava voltando. Não era um baú, não, era a arca do concerto, aonde estava o pote, o vaso de ouro com maná, onde estavam as tábuas da lei, e aonde também estava o cajado de Arão. E eu quero falar um pouco mais detalhadamente sobre esses elementos que estavam dentro da arca, talvez para que nós possamos construir uma ideia, algo mais ajustado acerca da importância da presença de Deus na nossa vida. Pois bem, quando falamos aqui da tábua da lei, vamos entender que a tábua da lei hoje, ela representa para nós a vontade de Deus. Assim como representou no passado, hoje também representa a vontade de Deus. Deus se preocupa com o seu povo. Deus quer o melhor para nós. Mas Deus requer de você e de mim responsabilidade. Deus quer que nós sejamos cordeiros, quer que nós sejamos compromissados, quer que nós sejamos responsáveis, tenhamos caráter, seriedade, organização. A tábua da lei representa hoje também as verdades acerca da palavra de Deus. Eu costumo sempre citar, sempre falar sobre isso, da importância de nós falarmos a verdade. Algumas lives atrás eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue e disse que ela, para conseguir a sua salvação e a sua cura, ela teve que dizer toda a verdade. Onde, oposto a isso,
a ausência das tábuas da lei, nós vemos nada mais do que nós temos visto em muitos lugares, por muitos lugares onde passamos, um evangelho sucateado, um evangelho barateado, um evangelho que não se fala mais de céu, que não se fala mais do inferno, que não se fala mais de julgamento, um evangelho onde se prega apenas riqueza, prosperidade e cura, um evangelho onde não fala mais que Deus mata, mas que Deus também ressuscita. Viver num tempo, num período aonde a tábua da lei, não fisicamente, mas trazendo para o dia de hoje a luz da palavra, a manifestação da soberania de Deus, da vontade de Deus, como está escrito aqui. Viver num tempo aonde não se obedece, não se respeita mais e não se consulta mais a vontade de Deus, é algo perigoso, é algo danoso. E infelizmente esse é o momento que estamos vivendo. Esse é o período que estamos vivendo. Não podemos baixar a nossa guarda, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, remanescentes da casa do Senhor, eu quero convocar você a se posicionar perante o seu Deus para lutar contra o engano, contra a mentira, contra as notícias falsas que muitas pessoas dizem ser evangelho e que na verdade nada de boas novas há nestas palavras. Um evangelho onde se tem muita chave de vitória e pouco prumo para posicionamento. Um evangelho onde tem muito anjo com muita bandeja um evangelho que tem pouco machado e que tem pouca peneira, ou nenhuma, né? Porque não se ouve mais falar que o machado está à raiz da árvore. Eu estou até preocupado, eu vou ver as traduções, eu estou pensando em comprar uma Bíblia mais nova, porque está arriscado nas Bíblias mais novas já terem cortado esta palavra, onde diz que o machado está à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo e vai queimar como uma palha. É dessa forma. Louvado, bendito o nome do Senhor. O evangelho é onde fala da vara de Arão. A vara de Arão, na palavra, na Bíblia, no Antigo Testamento, ela nos reporta ao momento aonde o povo, eles precisavam de um representante. Cada tribo, das 12 tribos, tinha um líder. Só que havia necessidade de ter um líder para o povo. E talvez todos eles, cada um desses 12 falava assim: por que o fulano e não o ciclano e não eu? Por que o Beltrano e não eu, não a mim? O que ele tem eu também tenho. E se for ver direitinho,
De repente a minha tribo é maior do que a dele, a minha tribo é mais forte do que a dele. Só que Deus não olhava dessa forma, assim como hoje não olha também. Aí relata a história que na porta da tenda foram colocados os galhos secos, as varas de amendoeira secas. Aquela vara servia para os pastores quando guiavam seu rebanho, por exemplo. E foi dito por ordenança de Deus, cada um coloque o seu nome. Na vara. E o Senhor ia mostrar quem ele tinha escolhido. Aí a palavra lá na frente nos diz que a vara de Arão, tribo de Levi. Paz do Senhor, pastor Adalberto. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Logo mais estarei aí, vou estar levando ceia. Diz que a vara de Arão, ela floresceu e também frutificou. Então deu flores e deu fruto, amêndoas. O Senhor faz a sua escolha. Mas será que Arão era o mais adequado? Deus é quem sabe. Agora eu trago isso para o dia de hoje. Eu trago isso para o dia de hoje e faço você pensar comigo. Tem muita gente querendo ser pastor. Tem muita gente. Pastor Adalberto, tem muita gente querendo. Tem muita gente querendo a cadeira. Tem muita gente querendo mandar para pouca pessoa escolhida. Pela infinita misericórdia do Senhor, eu, como costumo dizer, eu sou tomador de conta de ovelha nesse ministério. Assembleia de Deus, derramar do Espírito Santo. Ministério que eu tive a honra de fundar. Talvez entre os pastores que estão comigo aqui, pode ter um que, ou os dois, que estejam mais habilitados do que eu para essa obra, que sejam mais inteligentes, que tenham mais, enfim, tato, não sei. Mas se pela infinita misericórdia o Senhor me concedeu este lugar, se concedeu para mim, é porque de uma forma ou de outra Ele assim o quer. E eu prefiro entender que Deus, Ele ainda continua soberano. Então a vontade dEle não pode ser questionada. A vontade de Deus é soberana, ela tem que ser entendida e cumprida. Então eu entendo que a vara de Arão hoje, o Senhor mostra aqui de um galho seco. Um galho seco. Quem é galho seco? Eu sou galho seco, você, todos nós somos galhos secos nas mãos do Senhor. Mas Ele pode fazer de você e de mim, se nos tornarmos frutíferos, assim como Ele pegou aquele galho sequinho
fez nascer flor e fruto. Isso é soberania de Deus. E isso nós precisamos respeitar. Como tem pessoas que estão tocando no ministério de outras pessoas. Isso é grave. Tem pessoas que estão com as suas bênçãos retidas. Bênção retida porque está tocando no ministério de outra pessoa. Bênção retida porque está julgando, está falando mal. De quem? De quem Deus constituiu. Mas olha quem está sentado lá, olha quem está fazendo isso ou aquilo outro. Ele é galho seco que nem eu. O que ele tem que eu não tenho? Somos galhos secos. Aí talvez alguém vai falar assim, não, ele era galho seco, mas quando Deus pegou, aleluia, Deus fez florescer e fez frutificar. Então a evidência do teu chamado, você que é pastor, e do meu chamado, nós temos que florescer e temos que frutificar também. A obra que nós fazemos tem perfume, tem cheiro aprazível, tem fruto saboroso. Se tem, é porque foi Deus que te fez assim. Então, quer esteja uma multidão contigo, ou quer esteja apenas os remanescentes, os fiéis, continue fazendo a obra, continue trabalhando, porque a recompensa vem lá na frente. Lá na frente virá a recompensa. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E aqui, aleluia, a ausência da vara de Arão, altivez, soberba, divisão, clã, panelinha nas igrejas. Todo mundo quer ser, todo mundo quer fazer, não se respeita mais a autoridade ou a liderança. Não, ele está sentado lá no altar, mas ele é homem que nem eu. Ele estudou? Também estudei. Ele formou? Também. Ele sabe pregar? Também sei. Ainda estudei mais do que ele, falo melhor do que ele. Olha, meus irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado. Às vezes, o pastor, aquele pastor ancião, presidente daquele ministério, quase não fala direito, pouco estudo, pouco conhecimento. Hoje, em tudo quanto é lugar, tem um teólogo, tem alguém com um diploma de teologia. Conhecedor? Não sei. Mas antigamente, os pastores, eles só tinham só a EBD e a oração, o jejum e a leitura da palavra. Aí funda o ministério, fica cercado de ministros letrados, capacitados, com uma eloquência de fazer inveja. E aquele pastor, às vezes, fala o português arrastado,
não tem uma boa eloquência, não tem muita capacidade aos olhos humanos. Só que quando ele dobra o joelho e fala com o Senhor responde. Quando ele pede, o Senhor concede. Por quê? Porque foi Deus que colocou ele lá. E Deus sabe do relacionamento que eles têm. Não é o teu diploma ou o meu que vai dizer se nós estamos habilitados ou não para fazer a obra. A princípio, pelo pouco que eu sei, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quem é esse adorador? Sou eu, você, somos nós. Precisamos adorar. Aleluia. Glória a Jesus. O maná. O maná fala de alimentar o povo. O maná alimentou o povo no deserto. Mostrou para todo aquele povo que Deus ainda tem cuidado dos seus, que Ele está no controle, que Ele está no controle da tua vida e da minha vida também. Eles não sabiam o que era, mas todo dia de manhã, conforme lhe for ordenado, eles iam lá e colhiam o maná. Havia algo interessante no maná. E a ordem era para que você colhesse o necessário para um dia, porque no dia seguinte haveria maná. Então Deus ali estava querendo exercitar em mim, em você, ou melhor dizendo, naquele povo, a dependência e a fé, assim como Ele quer exercitar hoje em mim e em você a dependência e a fé. E se o povo pegasse maná para 2 dias, pegasse muita coisa, de um dia para o outro, quando chegava e fosse fazer uso do maná, ele tinha estragado, tinha embolorado, porque o maná era para durar um dia só. Mas o mesmo maná que caía do céu, isso é maravilhoso. No 6º dia, do 6º para o 7º dia, o maná não estragava, para que o povo continuasse cumprindo as ordenanças de Deus do dia do descanso. Interessante, querido. O Senhor, eu quero abrir um parênteses para frisar algo que o Senhor me despertou. Deus, Ele, para te abençoar, Ele não precisa passar por cima de uma ordenança dEle, porque Ele tem controle de tudo. Então, no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º dia, o maná, ele durava apenas aquele dia. De um dia para o outro ele estragava. No 6º dia, ele durava 2, durava para o 6º e para o 7º. Por quê? Porque o 7º dia era o dia de descanso, não era dia de trabalhar. Isso é poder de Deus, isso é maravilha de Deus. Mesmo assim, houve no deserto pessoas que estavam pegando maná em excesso, além do que precisava,
e depois viam aquele maná estragando, porque Deus queria ensinar para eles que todo dia Deus provê, e Deus quer ensinar para nós também que todo dia Ele provê. Nós não precisamos estar preocupados com o ano que vem, porque cada dia quem faz é o Senhor, e Ele tem cuidado de nós. Quantas pessoas ontem fizeram plano para hoje e não chegaram a ver o dia de hoje? Quantas pessoas estão fazendo plano para o dia de amanhã e Deus é quem sabe se eles chegarão até o dia de amanhã? Precisamos aprender, igreja do Senhor, precisamos aprender a viver em dependência de Deus. Vamos viver na dependência do Senhor. Não vamos perder tempo nos degladiando qual a igreja que é melhor, qual a igreja que é maior, qual a igreja que é mais confortável, que o pastor é mais bonito, ou que a palavra é mais docinha. Não dá mais tempo para isso. Não há mais tempo para essas coisas. Jesus está voltando. O Senhor quer trabalhar em mim e em você a dependência. Quando nós somos dependentes do Senhor, nós consultamos a Ele. A palavra diz aqui, eu anotei aqui sobre dependência, que Jacó consultou a Deus antes de ir ao Egito encontrar com seu filho José. Olha que coisa tremenda. Ou seja, Jacó, ele pensou que ele tinha perdido seu filho, que seu filho tinha morrido. De repente ele descobre que tudo era mentira, que seu filho estava vivo no Egito, e mandou carruagens para buscar o pai. Seu filho era bem sucedido no Egito, mandou carruagens para buscar o seu pai, para o seu pai não ter que fazer uma viagem caminhando. Talvez se fosse eu ou você, nem pensaríamos, não ia nem fazer mala, é com a roupa do corpo nós iríamos, por amor ao nosso filho. Mas Jacó amava muito seu filho, mas amava muito mais ao seu Deus. Aleluia! E diz a palavra que ele consultou a Deus. Senhor, é para eu ir lá? É para eu fazer dessa forma? Quantas das vezes nós fazemos coisas sem consultar a Deus? Quantas das vezes nós tomamos atitudes sem consultar o Senhor? E Deus ainda quer trabalhar em nós a dependência. Talvez Deus esteja falando no teu coração: meu filho, você quer ser bem sucedido nessa terra? Aprende a me obedecer, aprende a viver na minha dependência, confia em mim, espera em mim. Tem uma palavra de Números 9 que eu gosto muito, e ela ensina o povo a viver na dependência, e diz que quando a nuvem estivesse parada num determinado lugar, o tabernáculo deveria ficar no mesmo lugar, mas quando a nuvem se movesse, haveria necessidade do tabernáculo ser desmontado e que todos fossem atrás da nuvem. Aonde a nuvem parasse, eles lá parariam e reconstruiriam e montariam e remontariam
o tabernáculo. Dependência. Se a nuvem ficasse parada muitos dias eles ali ficariam. Se a nuvem se locomovesse, a hora que fosse, cada um já sabia da sua responsabilidade. Cada tribo tinha a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque eles sabiam obedecer as lideranças. Então cada líder já sabia o que ordenar. A tribo tal vai ficar responsável de levar todas as cortinas do tabernáculo. A tribo tal, todas as cordas. A tribo tal, todas as tábuas do chão. Outra tribo, todos os pilares. Outra tribo, os aparelhos de dentro do tabernáculo. Enfim, cada um tinha a sua responsabilidade. Então a nuvem se moveu. Vamos dizer que o levita que tivesse de serviço pegaria o chofar, tocaria o chofar, despertaria todo o arraial. Aí os líderes começariam a dar ordens. Vamos lá, gente, vamos lá. É para agora. Não pode esmorecer, não. Não pode fazer corpo mole, não. Vamos lá, vamos lá. Cada um sabe da sua obrigação. E pegariam tudo e levariam tudo. A nuvem parou. Vamos nos estabelecer aqui. Se estabeleceu, vamos montar tudo de novo. Preste atenção em algo que o Senhor me despertou. As cortinas, elas já tinham sido cortadas. Se na hora da montagem e desmontagem eu fizesse de forma errada, o templo não ficaria bem acabado, o tabernáculo não ficaria mal acabado. Vou fazer uma ilustração para você entender, porque veio aqui na minha cabeça agora. Você compra um móvelzinho de baixa qualidade, não vou falar o nome da empresa, não, quase que eu falei aqui, mas não vou fazer propaganda negativa contra ninguém, não. Mas um móvel de qualidade simples, baratinho. Aí você compra e leva para sua casa, o montador vai lá, pam, monta, fica beleza. Aí passa um tempo, aí você quer mudar ele de lugar dentro da própria casa. Arrasta ele um pouquinho para um lado, ou então arrasta para limpar atrás, né? Dona de casa gosta de fazer faxina, essas coisas, tirar poeira. Aí arrasta o móvel para limpar atrás, depois arrasta ele para botar no lugar. Daqui a pouco ele está assim. Aí você cisma de se mudar. Aí desmonta ele e leva. Quando você montar na casa nova, não fica mais firme de jeito nenhum. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Agora imagina o tabernáculo do Senhor. Será que eu posso fazer dessa forma? Então, quando foi construído o tabernáculo, as cortinas foram cortadas, moldadas, foram bordadas, enfim, num tamanho padrão. Então eu tenho que colocar o chão no tamanho padrão, os pilares num local padrão, obedecendo distância de um pilar para o outro. Ou seja, a organização tem que ser de primeira. As cordas que vão sustentar as amarrações da estrutura do tabernáculo já se tinham medidas. Se eu colocar as cordas erradas, vai sobrar corda em um lugar e vai faltar corda no outro.
Aí faz o que? Desmonta de novo. Então não é tão fácil quanto parece. E tudo isso sob responsabilidade de líder. Então, liderar é mais difícil do que parece ser. Precisamos viver na dependência do Senhor, quer gostemos ou não, porque tem pessoas que lutam contra Deus. Já falei aqui, já falei em algumas lives, mas vou falar novamente. O Senhor Jesus, Hebreus 5:9, o Senhor Jesus é o autor da salvação para todos os que lhe obedecem, goste você ou não. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus, obedecer ao nosso Senhor é remédio para a nossa vida. Quando nós obedecemos, nós somos conduzidos, somos guiados por caminhos planos. Mas se porventura tiver pedra no seu caminho, Deus te ajuda a passar. Se tiver obstáculo, Deus te dá graça para você seguir em frente. Mas nós precisamos estar, quer seja a situação, embaixo da nuvem, embaixo da nuvem, debaixo da dependência do Senhor, nós estamos guardados. Embaixo da dependência do Senhor. Irmãos, fique com essa palavra. Eu quero pedir a você que nos assiste, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Não cesse das suas orações. Ore por aqueles que você conhece, mas ore também por aqueles que você não conhece. Ore por quem está com coronavírus, mas ore também por quem está com depressão. Ore também por quem está com resfriado. Ore por quem está com câncer. Ore por todos. Não cesse a sua oração. Interceda pelos necessitados, pelos menos favorecidos. Faça a sua parte como parte nessa terra. Faça como o Senhor nos chamou para fazer. Oremos, ajudemos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros. Não há mais tempo para brincadeira. Ore pela liderança do país. Ore pelas autoridades. Se você acha que a autoridade do seu país, a autoridade do seu estado, a autoridade da sua cidade, ela não está sendo ética, não está sendo justa, ore e fale com Deus, mas não seja um maldizente. Não lance palavras de ódio. Vamos colocar sob os cuidados do Senhor. Senhor, toda autoridade é constituída por Deus. Fale com Deus desse jeito. Toda autoridade é constituída por Deus. Essa autoridade foi constituída pelo Senhor, ou pela sua vontade soberana, ou pela sua vontade permissiva. Mas se não fosse do seu querer, de forma alguma teria sido dessa forma. Senhor, estamos sendo assolados. Não tenho visto justiça nessa causa, mas está nas tuas mãos. Faz conforme lhe apraz. Aí deixa com quem é a autoridade sobre todas as autoridades. Deixa que ele trata. Faz só a tua parte. Eu sei que muitas das vezes é difícil obedecer,
mas como a palavra fala de autoridade, fala que nós temos que obedecer por uma boa consciência e não pelo tamanho da punição. Então procuremos ser pessoas melhores. Vamos ser pessoas melhores. Torno a citar, se você quiser deixar pedido de oração, deixe pedido de oração para nós estarmos orando. Se inscreva no nosso canal do Facebook. Eu vou estar publicando essa live também pelo Facebook. Ademide Ministério Derramar, tudo em caixa alta. Se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para você estar recebendo a notificação quando estivermos ao vivo. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Eu não orei no começo, mas vou orar agora no final. Deus bendito e Pai, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te pedir, meu Deus, por cada uma dessas vidas que nos acompanhou agora, meu Deus, nessa live, pela vida dos meus irmãos de perto e de longe, pela vida dos menos favorecidos, Senhor. Pai, eu Te peço que todos nós venhamos aprender a esperarmos em Ti, esperarmos o Teu socorro, a Tua resposta, porque a resposta para a nossa vida vem do alto. Faz conforme lhe apraz. Visita os internados, os enfermos. Visita, meu Deus, aqueles que estão pelas ruas. Visita os lares, as famílias. Coloca tudo em ordem, meu Deus. Aonde tiver discórdia, meu Deus, isso leva à harmonia. Se há alguém enfermo em seus lares, meu Deus, leva a saúde. Se há alguém passando, meu Deus, por algum perigo, algum mal nessa hora, dá livramento e escape. No nome de Jesus, Senhor. Que haja conversão, que haja libertação, Senhor Todo-Poderoso. Visita, meu Deus Todo-Poderoso, cada vida, conforme lhe apraz, porque cada uma pertence a Ti. Faze conforme o Teu querer, e por todas estas coisas nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Estarei saindo daqui agora para ir na casa dos irmãos ministrar a ceia. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.